Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também cumprimentar a todos os meus amados e queridos alunos, os meus ouvintes, amigos de sempre. Eu louvo a Deus por mais um ano que Ele nos concede, a oportunidade de poder, nesse novo ano aí de 2025, poder voltar a comunicar com cada um de vocês, louvando a Deus pelo ano que se passou, pela oportunidade de poder vivenciar mais um ano. Só Deus sabe quais são os seus planos, os seus propósitos para a nossa vida durante esse ano. Aproveito para chamar a tua reflexão, porque a nossa vida, nós não temos controle sobre a nossa vida. Hoje você está vivo, amanhã você não tem nenhuma garantia. E às vezes, quando é passagem de ano, final de ano, para o novo ano, as pessoas fazem planos, promessas para si mesmo, para a família, para Deus, promessas de que vão refletir melhor na vida, na maneira de conduzir as questões ligadas à sua existência, mas às vezes acabam, assim que o ano se inicia, elas acabam esquecendo. Porém, eu quero dizer para você que, de fato, a nossa vida, a nossa existência, ela está nas mãos de Deus. É maravilhoso quando nós sabemos que a nossa existência ela é curta e que nós aprendemos a contar bem os nossos dias de maneira que nós sejamos sábios durante o tempo que nos é permitido nessa existência. Portanto, eu faço voto a Deus que esse ano de 2025 seja um ano que você possa valorizar cada instante da sua vida, que você possa viver com mais responsabilidade, em primeiro lugar diante de Deus, diante da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, no seu namoro, noivado, nos seus estudos, na sua profissão, na sua vizinhança, enfim, que você aprenda a valorizar cada instante dessa sua curta existência, sabendo que um dia nós deixaremos de existir, mas que nós temos um espírito, uma alma e um corpo como ser tripartidos. A nossa vida, ela não acaba com a nossa existência aqui nesse plano terreno. A Bíblia diz que todos nós um dia haveremos de comparecer diante de Deus. E o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado, isso lhe será cobrado diante do Senhor. Portanto, aproveite bem, valorize bem, considere Deus como o Senhor, como aquele que venha dirigir a sua vida para que você possa viver de uma maneira sábia, para que lá no futuro você não possa olhar para o passado e dizer que não tem prazer, que você não tenha prazer da forma como você viveu os dias da sua juventude, os dias da sua existência. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento estou aqui para apresentar uma nova lição da CPAD. Essa lição aqui será a lição que nós estaremos estudando nesse primeiro trimestre aí do ano de 2025, uma lição muito importante. As lições bíblicas da CPAD, aqui é a lição de adulto. Aqui a lição vai tratar em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã. E aí vem como subtítulo do tema: combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Eu achei bem interessante o subtítulo, porque vai falar dentro da questão do tema maior da defesa da fé cristã, a nossa prontidão em combater antigas heresias, porém que se apresentam com uma nova roupagem.
mesmo porque uma das finalidades da heresia é exatamente de forma sutil enganar as pessoas. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo dos céus, o erro ele é antigo, as heresias, os falsos ensinamentos, existem desde sempre, porém o que eles fazem é trocar de roupagem. E aí, como nunca, nós precisamos ter uma atitude sábia, estarmos munidos da palavra de Deus para descobrir essas novas roupagens das velhas heresias. E aqui é interessante porque aqui na capa da revista, aqui você percebe aqui no centro que aqui há um lobo, que ele está no meio de várias ovelhas. Aqui tem várias ovelhas e dentre as ovelhas aqui, se eu vir aqui direcionar aqui, nós temos um lobo. É exatamente uma representação imagética do que é a heresia. Aqui no meio de várias ovelhas vai aparecer um lobo. Alguém aqui que, se for olhar na multidão das ovelhas, pode até passar despercebido, mas é necessário que com o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, lançando mão da apologia, da apologética, melhor dizendo, bíblica, nós poderemos defender a nossa fé contra toda forma de ensinamento maligno que nós aqui chamaremos de heresia ou aceitas com as suas heresias. Heresias num termo mais bíblico, teológico, dentro de um sentido mais atual. Bem, então essa é a lição. Essa lição, o comentarista da lição é o pastor Ezequias Soares, já é um velho comentarista da lição, e nós teremos aí o privilégio de estudar aí 3 lições durante esse trimestre. A lição de hoje é uma lição inicial, panorâmica, que faz uma abordagem mais especificamente sobre a questão da heresia na igreja, surgimento das heresias. Portanto, temos aí a lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E é interessante observar que nessa lição aqui, nós temos a imagem aqui de uma ovelha, aparentemente de uma ovelha, mas não sei se você consegue perceber, deixa eu focar aqui mais aqui, quando você analisa bem no rosto, o olho, o perfil do rosto, você vai perceber que não é uma ovelha, que de fato é um lobo, apesar de estar com pele de ovelha, mas os traços aí, o olhar é de um lobo, a orelha de um lobo, o focinho de um lobo, o rosto na face, que é a identidade de uma pessoa, é um lobo. Então isso aqui eu acho bem interessante quando o autor, o comentarista, ele consegue trazer imagens que exemplifica bem o tema, porque a gente sabe que a imagem é uma das formas mais didáticas de nós apreendermos uma mensagem, através das imagens. E aqui ele conseguiu realmente trazer uma boa imagem que representa o tema aqui tratado. Portanto, a lição de número 1, 5 de janeiro de 2025, traz como título: Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo da nossa lição está no livro aí de Judas, capítulo 3, diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse é um texto conhecido no meio evangélico, mas de uma profundidade muito grande. Porque aqui o escritor, ele está chamando aqui na sua carta, chamando a igreja para a seguinte realidade: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, ou seja, com todo cuidado, com todo esmero, com toda responsabilidade, procurando eu escrever acerca da comum salvação. Aqui ele já mostra que a salvação
todos participam da mesma salvação em Cristo Jesus. Isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia diz que há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E aí é bem importante que você tenha consciência disso, que a salvação ela é única, ela é comum a todos os santos. Você não pode pensar que eu vou providenciar a minha salvação escolhendo uma dentre as várias religiões, como se religião alguma fosse proprietária da salvação. Nenhuma religião é proprietária da salvação. Seja ela evangélica, católica, espírita, umbandista, nenhuma religião pode oferecer ou pode salvar o homem. Ela pode sim apontar aquele que salva, que é unicamente Jesus Cristo. Então a salvação ela é comum, porque aquele que salva é um único. Então, se você é salvo, se eu sou salvo, nós temos em comum a salvação, nós temos em comum Salvador, temos em comum destino eterno, porque só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Repito, Jesus Cristo. Não é padre, não é pastor, não é guia, é Jesus Cristo. Portanto, aqui Judas, ele escrevendo aos irmãos, ele diz que falando sobre a comum salvação, ele procurou escrever com toda diligência, com todo cuidado, e aí ele vai abordar sobre a necessidade, e ele escreve aos irmãos exatamente falando sobre a necessidade de que eles fossem ensinados, exortados. Exortar aqui dá a ideia de instruir, de dar um rumo, dar uma direção, e que aqueles irmãos, a igreja, ela fosse exortada, ensinada a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É importante observar, porque aqui Judas ele coloca que os irmãos deveriam batalhar pela salvação comum, salvação essa recebida pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós sabemos que a salvação é única e exclusivamente pela graça, porém por meio da fé. E essa fé é o próprio Deus quem planta no coração do homem. É o próprio Cristo que dá a fé ao homem para que o homem possa responder à oferta da graça de Deus através da fé que vem também do próprio Deus. E aqui é importante porque Judas ele vai dizer que os irmãos deveriam batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, um dia você e eu, nós somos alcançados pela fé em Cristo Jesus. O nosso coração foi alcançado por essa fé. Essa fé nos levou ao entendimento da nossa situação de pecado e nos mostrou o único Salvador, que é Jesus Cristo. E é necessário que nós continuemos vivendo por fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Ou seja, o que leva muitas pessoas a abandonarem a vida cristã, o que leva muitas pessoas a dizerem que não querem mais andar com Deus, que não são mais cristãos, cristãs, a abandonar a caminhada espiritual. Exatamente porque essas pessoas decaíram da fé. E é interessante porque aqui o escritor, inspirado por Deus, ele diz que com diligência ele instruía os irmãos a batalhar pela fé. A fé aqui não é só a fé no sentido da compreensão do estado de pecado e da existência de um Salvador, mas fé dentro desse contexto aqui, ela também é uma representação da própria salvação. Então aqui fé, ela pode também ser tomada no sentido conotativo como ser batalhar pela salvação.
Por quê? Porque graça e fé, elas estão lado a lado. Ninguém é salvo se não for pela graça. E ninguém alcança a graça se não for por meio da fé. A graça é divina, a fé também é divina. Portanto, ao instruir a igreja a batalhar pela fé uma vez dada aos santos, aqui o escritor está instruindo a igreja a batalhar pela salvação uma vez alcançada por Cristo Jesus. Ou seja, o cristão alcança a salvação em Cristo Jesus por meio da fé. E é necessário que ele batalhe por essa fé, que ele batalhe por essa salvação que uma vez foi dada aos santos. Então, se ele tem que batalhar, a ideia aqui do batalhar pela fé uma vez dada aos santos, não é batalhar no sentido de que você, por conta própria, você se salva, por seus méritos, que você tem capacidade suficiente para se salvar, para vencer a Satanás, que muitos erroneamente dizem que é um cão sem dente, que não tem poder para nada. Gente, nós não podemos nada se não for através de Jesus Cristo, se não estivermos firmes na fé. A nossa garantia de salvação está em nos manter escondidos em Deus, e isso através da fé. Portanto, que você, que eu, que nós possamos batalhar pela fé uma vez dada a nós, uma vez fé essa que nos alcançou, para que nós nunca venhamos a decair da fé e achar que a vida espiritual eu posso conduzi-la, ela pode ser levada, eu posso tirar de letra, como alguns dizem, como se de mim mesmo eu tivesse capacidade de vencer no mundo espiritual. A salvação, ela é de graça, ela é pela fé, mas a minha parte é batalhar por essa fé, é lutar para que essa fé ela não saia do meu coração, é lutar para não sair de trás da sombra de Cristo, é lutar para não querer descer da cruz. Uma vez que você foi crucificado, crucificada com Cristo, não saia da cruz. É necessário que você permaneça morto para o mundo, morta para o mundo, crucificado, crucificada em Cristo. E dessa forma, sim, você estará batalhando pela fé uma vez dada aos santos. E a ideia de batalhar pela fé uma vez dada aos santos nos leva diretamente à compreensão de que nesse mundo nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, nós teremos inimigos que farão de tudo para nos afastar de Cristo. Nós não seremos bem aceitos no nosso ambiente de trabalho, não seremos bem visto pelas pessoas que não professam a mesma fé, porque nós estamos de um lado totalmente oposto. É necessário que nós entendamos que a batalha pela fé é uma batalha contínua e em qualquer lugar. Inclusive dentro do ambiente religioso você tem que batalhar para ser crente, para permanecer firme, inclusive dentro da igreja enquanto instituição. Ali também você enfrenta desafio para desviar da fé. Você enfrenta desafio para descer da cruz. Portanto, batalhe dentro da igreja, na tua família, no teu trabalho, na escola, na tua vizinhança, onde quer que você esteja. Você tem que ter consciência plena que você deva batalhar pela sua fé, porque você não será bem compreendido, você não será bem aceito, você não será bem encaixado, você incomodará as pessoas, em dado momento você se tornará uma pessoa ultrapassada, você vai se tornar, como na linguagem de hoje, um genocida, um homofóbico, um radical, um conservador, tudo aquilo que hoje é colocado contra aqueles que conservam
a verdadeira essência do Evangelho. E isso essa pecha vão tentar colocar sobre você. E você tem que estar consciente que onde você estiver, aí é o seu campo de batalha, inclusive dentro do ambiente religioso. Batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque inclusive o ensinamento aqui fala sobre lobos, sobre falsos mestres, heresias, enganadores, que surgiriam dentro da própria igreja, e a igreja tinha que estar preparada para vencer, batalhar pela fé em relação a esses que estariam dentro da igreja. Imagine os que estão fora do ambiente cultico. Bem, então aí está o textuário da lição. A verdade prática nos afirma o seguinte: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Então aqui, de uma forma bastante resumida, a verdade prática ela vem trazer uma definição do que são as heresias. Heresia é todo tipo de crença ou de prática, toda crença ou prática que ela vem de encontro contra aos ensinamentos da palavra de Deus, em distorcer a doutrina bíblica, o pensamento bíblico, a mensagem da palavra de Deus. Tudo aquilo que vier distorcer é considerado como uma heresia. Então tudo aquilo que vier contra o pensamento bíblico, vier distorcer o mínimo princípio da palavra de Deus, se vier distorcer o mínimo da doutrina bíblica, isso deve ser considerado como uma heresia. Aí a leitura bíblica em classe está aí no livro de Atos, capítulo de número 20, tem 2 textos para nós lermos aí para a leitura bíblica em classe. Está no livro de Atos, capítulo 20. Depois vamos para 1 Pedro, capítulo 3 e 2 Pedro, capítulo 2. Então, livro de Atos, capítulo 20, verso 28 ao verso 31, é o primeiro texto da leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 20, verso 28 ao 31. Nos diz aí o verso 28 do capítulo 20 de Atos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aqui Paulo, quando ele está indo rumo a Jerusalém, ele passa ali por Éfeso, e ele está ali, chama os irmãos, ele não desce àquela cidade, mas chama os irmãos até o porto. Ele vai ali então dar um conselho e despedindo dos irmãos em Éfeso, e mais especificamente ele chama ali os bispos, presbíteros, os pastores, e dá algumas admoestações sobre a maneira como eles deveriam permanecer, conduzir o rebanho de Deus, uma vez que Paulo tinha passado cerca de 3 anos ali em Éfeso, ensinando a igreja, ensinando os obreiros como se conduzir diante da igreja do Senhor. E aqui agora ele traz aqui uma espécie de suas últimas palavras, uma espécie de despedida para esses obreiros, quando ele diz o seguinte: olhai, ou seja, vigiai, ficai atento por vós mesmos, ou seja, tenham cuidado, vigiem por vocês mesmos, para que vocês não sejam enganados, e também vigiem por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo, vos escolheu e constituiu como um bispo, ou seja, como pastores, como presbíteros, que pode ser também uma definição, para apacentardes a igreja de Deus, e para apacentar, ou seja, eles exerciam a função pastoral, essa é a função do pastor. Para apacentardes a igreja de Deus, que Paulo deixa claro que a igreja é de Deus, não é dos pastores, dos bispos. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, ou seja, através de Cristo Jesus, que é o Deus que se fez carne. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 29.
Porque eu sei isso, que depois da minha partida, ou seja, aqui partida aqui é um eufemismo, que Paulo não só a partida no sentido físico, que ele, inclusive ele já nem sequer não estava em Éfeso, passou ali de passagem, sendo redundante, mas a partida aqui que ele está dizendo é em relação à sua morte, é uma figura de linguagem, um eufemismo. Ele está dizendo o quê? Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. A ideia aqui da partida de Paulo, Paulo fala tanto da sua partida, da sua morte, naquele contexto, quanto também aqui aponta para um futuro, ou seja, para a igreja. A mensagem aqui não era restrita apenas àqueles obreiros ali de Éfeso, mas aqui Paulo está falando sobre o que sobreviria à igreja de Cristo, mesmo anos, décadas, centenas de anos depois. É uma advertência atual para a igreja, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Lembra que eu falei da imagem, uma ovelha parecida de lobos. E é importante observar que todo pastor, para ser pastor, ele tem que ser ovelha primeiro. Não há como alguém ser pastor sem ser ovelha. Porém, existe aqueles que estão vestidos de ovelha, mas que são lobos. E aqui Paulo está dizendo que depois entrariam no meio da igreja lobos cruéis, ou seja, pessoas com a natureza satânica, que entraria no meio do rebanho como se fossem ovelhas, mas que seriam lobos e lobos cruéis. Se é que existe algum lobo que não seja cruel, mas pode ser, alguém pensa em um lobo domesticado. Então seriam lobos cruéis. Aqui lobos é uma metáfora. Paulo está chamando esses falsos pastores, falsos mestres, de lobos. Aqui é uma linguagem metafórica. Então, entraria no meio do rebanho lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Perdoar aqui perdoar tem um sentido de não poupar. Não é perdoar no sentido de perdoar um pecado que alguém cometeu. Não, a ideia aqui, a linguagem aqui, não perdoarão o rebanho, é não poupará, não terá pena. Não terá pena, não poupará nem sequer o rebanho. Ou seja, eles já fazem o mal, porque eles são mal por natureza, mas nem mesmo estando no meio do rebanho, ali andando com o rebanho, dizendo participar do rebanho, desfrutar de algumas coisas que o rebanho desfruta, mas eles não pouparão nem sequer o rebanho, que é a ideia do que o texto está dizendo aqui. Olha, não perdoarão o rebanho, ou seja, se eles já não poupam os outros que já estão nas trevas, também não pouparão nem sequer o rebanho de Deus. Daí Paulo instruindo aqui aos pastores que eles tivessem cuidado de si mesmos para que eles não fossem enganados, e também do rebanho de Cristo para que o rebanho não fosse enganado, porque esses falsos mestres, esses falsos doutores, pastores, profetas, eles haveriam de se levantar. Verso 30, ele diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Eu acho essa parte aqui, eu vejo essa parte do texto, algo muito sério, porque aqui o que Paulo está dizendo é que, ali no verso 29, ele fala que entraria lobos cruéis no meio do rebanho e não pouparia o rebanho. Mas agora no verso 30 ele diz, e que dentre vós mesmos, ou seja, dentre aqueles que se diziam cristãos, se diziam pastores, se diziam ovelhas, dentre eles mesmos, muitos se manifestariam com uma natureza diabólica. É isso que o texto está dizendo. E dentre vós mesmos levantarão homens que falarão coisas perversas, falarão coisas do inferno
mesmo sendo dentre vós. Sairão do meio de vocês, falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Infelizmente, nós já vemos acontecer isso. Quantos estão na igreja, ali vão galgando alguma posição de influência na igreja, acabam até alcançando um posto de liderança, ou chegam até mesmo a ser pastores, e começam a destruir a vida da igreja. Destruir. Estou vivenciando um caso semelhante de uma igreja que foi basicamente quase que destruída por alguém que se intitulava pastor, por alguém que dizia ser pastor, mas que se revelou um lobo destruidor de dentro do rebanho, mas que causou um prejuízo grande, mas não conseguiu destruir a obra de Deus, porque a obra tem dono. Então isso aqui, como falei, não há nada novo debaixo dos céus. Paulo diz isso aqui há 1900 anos atrás. E hoje nós vemos isso. Hoje eu testemunho sobre isso. E quantos de nós, de vocês sabem, e pessoas que têm levantado do meio da igreja. Antes, cara de ovelha, de servo, de obreiro, de pastor, mas se revelaram verdadeiros lobos, falsos profetas, falsos líderes, e que acabaram atraindo discípulos, o rebanho após si. E muitos hoje encontram-se doentes, afastados, desviados dos caminhos do Senhor, e muitos já até pereceram no pecado, exatamente porque foram enganados por esses falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes que se levantam de dentro da própria igreja enquanto instituição. Então Paulo já está fazendo a advertência. Dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Verso 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos, de fazer admoestações, instruir, discipular vocês, e isso com lágrimas. Eu fiz com cada um de vocês durante 3 anos, é o que Paulo está ensinando aqui aos obreiros, aos líderes da igreja de Éfeso. Agora vem a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Bem interessante. Santificai, antes de tudo, santificai a Cristo como sendo Senhor em vosso coração. Ou seja, que vocês não sejam apenas, aqui Pedro instruindo na Carta Universal de Pedro, que vocês não sejam instruídos, que vocês não sejam santos apenas de aparência, de discurso, de dizerem que são cristãos, que seguem a Cristo, mas que dentro de vocês, de fato, isso seja uma realidade, que é o que ele está colocando, que Cristo seja santificado dentro de vocês, no vosso espírito, na vossa alma, no vosso coração, no vosso entendimento. Coração aqui pode se entender como espírito, alma, mente, entendimento. Então olha o que Pedro está dizendo: antes santificai a Cristo como Senhor, como um dono, em vosso coração, e estais sempre preparados. Uma vez que Cristo é o Senhor, é aquele que dirige a vossa vida, vocês então estarão preparados, que é o que ele vai dizer. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha que profundidade, olha, santificai a Cristo em vossos corações e estai preparados. Ou seja, se Cristo está sendo santificado no meu coração,
necessariamente eu deva buscar o preparo espiritual. O preparo que na palavra de Deus, numa vida de oração, numa vida de busca, numa vida de instrução, ouvindo aquele que pode me ajudar, aquele que pode me instruir na palavra, me habilitando para poder ter o conhecimento máximo de Deus e da sua palavra, para eu saber defender a minha fé. Então é isso que o texto está colocando, ó. Estais sempre preparados para responder. Não é responder brigando, não. Responda com mansidão. Responda na direção do Espírito Santo. Por que isso aqui é importante, responder com mansidão? Porque quem convence as pessoas do erro, do pecado, da justiça e do juízo, não é o meu tom de voz, não é uma briga religiosa. Eu não perco tempo discutindo religião com ninguém. Eu não perco tempo discutindo Bíblia com ninguém. Ou você crê ou você não crê. Ou você precisa de Deus ou você não precisa. Mas quando eu preciso defender a minha fé, eu sei em quem tenho crido. E a Bíblia nos instrui que nós devemos nos preparar, santificar Cristo como o Senhor do nosso coração e estar sempre preparados para responder de forma mansa, sem brigar, mostrar a defesa da minha fé. Não é convencer os outros a crer como eu creio, não. É simplesmente mostrar porque eu creio da forma como eu creio. Esse é o papel do cristão. É responder, fazer a defesa da sua fé, porque você crê dessa forma e não crê de outra forma. Não é convencer o outro a mudar de religião, porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não trabalhar no coração das pessoas, transformando-as, convencendo-as do pecado para que elas percebam a necessidade de Deus, não será eu que irei converter ninguém. Eu não converti nem a mim mesmo. Então eu não estou preocupado em convencer, em converter ninguém, não. Não estou preocupado com isso, não. O que a Bíblia nos instrui aqui é que nós devemos estar preparados para responder com lucidez, com mansidão, com lucidez e com temor, ou seja, com temor a Deus, como estando diante de Deus, porque eu não estou brigando com as pessoas. O inimigo meu não é as pessoas não são nossas inimigas. O cristão não briga com pessoas. O que nós lutamos é contra toda a força do mal que atua na vida das pessoas. Mas eu não posso ter ninguém como meu inimigo. Eu não tenho raiva das pessoas. As pessoas não são meu inimigo. Agora o que eu não posso é acatar, tolerar, é o erro que as pessoas cometem. Que a Bíblia diz que aqueles que amam a Deus têm que aborrecer o pecado, odiar o pecado. Mas uma coisa é odiar o pecado, outra coisa é odiar o pecador. Não fomos chamados para odiar as pessoas. Portanto, que vocês estejam preparados para, com mansidão e temor, responder a qualquer que vos pedir uma razão da esperança que há em vós. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Essa é a esperança do salvo. Nós vivemos movidos por uma esperança. O cristão que não tem esperança, ele não tem projeto de vida com Deus. Todo verdadeiro cristão, ele tem uma esperança maior que o trabalho do dia a dia, as suas ocupações enquanto pai, enquanto profissional, enquanto marido, enquanto filho, enquanto um trabalhador secular, enquanto um político, seja lá o que for, todo verdadeiro cristão tem dentro de si uma esperança maior. Que quando alguém pergunta sobre essa esperança, ele não deve nem ficar de que esperança você está falando. Gente, nós vivemos com base em uma única esperança. As demais esperanças dessa vida são coisas de menores valores, são coisas secundárias. A minha esperança não é ter uma rocinha como tanto desejo, essa não é a minha maior esperança. É ver a minha filha casada, realizada com a sua profissão, receber uma cura divina,
ter uma vida financeira boa. Não, isso não é minha esperança. Essas coisas, elas são importantes, mas elas estão em último lugar. A minha esperança, eu só tenho uma esperança. A minha esperança é a vinda de Cristo. A minha esperança é que meu nome esteja no livro da vida e que Deus, pela sua misericórdia, quando do arrebatamento da igreja ou da transformação dos salvos, que eu me ache na fileira, que eu me ache com o nome escrito no livro da vida, que pela misericórdia de Deus, através de Cristo Jesus, eu faça parte do arrebatamento da igreja ou da ressurreição dos mortos, caso eu tenha morrido. Essa é a esperança que eu tenho. E as esperanças dessa vida são esperanças de última categoria. Então o que o texto está dizendo aqui é que o verdadeiro cristão, ele tem que se preocupar em estar à altura para poder responder com temor, com sabedoria, com mansidão sobre a esperança. Ou seja, sobre a única esperança que nos move enquanto cristão, que é exatamente a vinda de Cristo, estar com Cristo para sempre. Louvado seja a Deus. Portanto, responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão, em que consiste, qual a lógica. Você sabe dizer qual é a razão da sua esperança? Eu sei. Viver pela fé, a fé não é algo irracional, algo irresponsável. Ah, não, é porque eu ouvi falar. Não. Eu sei a razão da minha esperança. A razão da minha esperança é que eu sou um pecador. Minha natureza não presta. Mas Jesus, ele me alcançou, colocou dentro de mim uma fé, e ele está sendo gerado dentro de mim, que a cada dia eu sinto que a minha velha natureza está sendo dominada. Ela está sendo subjugada e Cristo está sendo gerado dentro de mim. Então a razão da minha esperança é que Cristo, ele está trabalhando em mim, me transformando dia após dia. Não é pelos meus méritos. Eu sei que eu não presto. Se o Senhor me lançar no inferno, eu estou indo para onde eu mereço. Mas a minha esperança é que eu sei que fui alcançado pela graça de Deus. A minha esperança é que aquele que me alcançou pela sua graça e pela sua fé, que foi implantada no meu coração, que ele há de cumprir a promessa de que o meu corpo não ficará na sepultura, de que se caso ele quando ele vier ou estiver vivo, que eu serei transformado, que esse corpo corrupto será transformado num corpo incorruptível, que essa natureza minha pecaminosa, mortal, será transformada numa natureza de impecabilidade. Eu tenho essa esperança que o que é mortal se revestirá da imortabilidade. O que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade. Essa é a minha esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a razão da minha fé é essa. É que eu sei que eu sou um pecador, que eu não presto. Mas eu sei que há dentro de mim um ser, um Deus, que está me transformando. E que eu sei que a minha velha natureza, mesmo que de vez em quando ela quer dar as cartas, ela está subjugada debaixo da graça de Deus. E eu procuro viver pela fé. Sou pecador? Sim, sou um pecador. Mas sou um pecador totalmente consciente de que eu não presto, de que o meu velho homem não presta. Sou um pecador consciente de que eu preciso, dia após dia, do Espírito de Deus na minha vida para transformar, subjugar a minha velha natureza, porque de mim mesmo nada eu posso fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a razão da minha fé. Eu dependo disso, dependo de Cristo, dependo de Deus para sobreviver em todos os aspectos falando. E isso de fato e de verdade.
Dependo de Deus na minha saúde física, dependo de Deus na minha saúde emocional, dependo de Deus na minha saúde espiritual, na minha saúde familiar, financeira. Eu dependo de Deus para tudo. Essa é a razão da minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 16. Tendo uma boa consciência. Aqui eu vou reler o verso 15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, que vocês tenham uma consciência que não vos acuse. Essa é a ideia. Consciência aqui fala do que há de mais profundo do ser humano, que é o seu espírito, a sua consciência, é a sede do conhecimento, que ativa no homem a realidade do bem e do mal. Então, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vocês, naquilo que os homens acusam vocês, como sendo malfeitores, pessoas más, mal intencionadas ou más intencionadas, que eles fiquem confundidos, como que malfeitores, falando de vocês, fiquem confundidos, o que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, aqueles que escandalizam porque vocês são como vocês são, que eles fiquem confundidos ao perceberem de fato, ao constatarem a solidez, que há uma substância, que há base na fé que vocês defendem. Louvado seja o nome do Senhor. E o outro texto é a segunda carta de Pedro, o capítulo 2, o verso 1 ao 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, verso 2 e verso 3. Verso 1 aí de 2 Pedro 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores. Aqui fala que entre o povo houve falsos profetas e que no futuro haveria entre os irmãos falsos doutores, falsos mestres. E esse futuro fala da igreja, que a sequência da igreja daquele tempo, do primeiro século, como também desse futuro agora, que nós estamos vivendo. Esse texto ele é atual. Então, houve no passado falsos profetas, no futuro haveria e há falsos doutores, como também falsos profetas. E hoje tem surgido aí os doutores, principalmente na era da internet, aqueles que se arrogam para si doutores em divindades, doutores em teologia, que querem agora ressignificar a Bíblia, que discorda da doutrina dos apóstolos, que a Bíblia está ultrapassada, que tem que ser atualizada. E todos esses que aqui, já quase 2.000 anos atrás, aqui Pedro já dizia, olha, houve falso profeta e haverá muitos falsos doutores, falsos mestres. E hoje nós vivenciamos isso. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, que esse é o papel da heresia. A heresia ela vem encoberta, disfarçada e com pretexto de Bíblia. Infelizmente, quantos movimentos religiosos que lá você vai encontrar a Bíblia, mas a Bíblia é apenas um pretexto. A Bíblia é só para um disfarce. Lê ali a 1, 2 versículos com um texto bíblico, e aí o líder vai falar bem, o que bem entender dentro da sua ideologia teológica, e dentro daquilo que ele quer conduzir e explorar o rebanho, usando da Bíblia apenas como um pretexto, para que de uma forma sutil, ali lendo a Bíblia, mas introduzindo ensinamentos malignos, heresias, falsidades, mas utilizando o púlpito, utilizando da fé, da posição e a Bíblia como um disfarce. Então olha o que o texto está dizendo, olha, entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, levará o povo à perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Eles negarão a Deus, porque eles não estão na direção de Deus.
Uma vez que alguém tem coragem de desvirtuar a palavra de Deus, essa pessoa já está negando a Deus. Está negando a Deus e está desviando a igreja de Deus. Então, olha o que o texto diz, olha, eles introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Estes trarão sobre si mesmos repentina destruição. O fim desses todo é terrível. Todos esses que introduzem no meio da igreja, que encobertamente, usando da igreja para poder se enriquecer financeiramente, para ter posição, para ter status, para crescer socialmente, politicamente, todos esses têm um fim terrível. Todos. Não vi um que acabam bem. Não vi um. Todos se dão mal. E os que os seguem também se dão maus. Quantos estão aí hoje sofrendo? Porque desviaram, porque negaram o Senhor que os resgataram. E hoje estão na perdição, não conseguem voltar para o Evangelho, tantos aquele que os liderava, quantos que deixaram se enganar. Daí a responsabilidade de um pastor sério, que sabe do seu chamado, cuidar do rebanho, usando única e exclusivamente a palavra de Deus, que é o nosso único manual de fé e prática. No dia que eu precisar de outro livro, outra coisa para colocar no lugar da palavra, como se a palavra não fosse mais suficiente para conduzir o rebanho, eu estou negando o Senhor que me resgatou. Então o texto diz exatamente que esses aqui, o fim deles será ruim, trarão sobre si mesmos repentina perdição, mas não só sobre ele, sobre aqueles também que eles conseguiram enganar, que eles conseguiram levar consigo através dos seus falsos ensinamentos. Infelizmente, isso é uma realidade. Verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, seus ensinos, pessoas cheias de dissoluções, de engano, de mentira, de falsidade, de fingimento. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais, por essas que vão seguir, será blasfemado o caminho da verdade. Quantos estão sendo enganados, gente? Quantos estão sendo enganados, que se dizem cristãos, que seria melhor se ficassem quietos. Certamente você conhece alguém no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na universidade, na igreja, na vizinhança, pessoas que seriam melhor que elas nunca se identificassem como cristãs, que na verdade elas são um testemunho contrário ao Evangelho de Cristo. Elas fazem uma propaganda contra o reino de Deus, porque a prática dessas pessoas, a conduta moral, ética dessas pessoas deixa muito a desejar, não só de pessoas comuns, muitos líderes, eles estão crucificando a Cristo novamente. E muitos dos que o seguem estão fazendo com que o nome de Cristo, do caminho, da verdade, que o Evangelho caia em descaso. Quantos aí fora, quando ouvem falar a palavra pastor, já pensa logo em ladrão, em gosta de dinheiro, em enganador, velhaco. Quando fala de crente, já pensa logo em mentiroso, em gente ruim, em encrenqueiro. Quantos? Porque infelizmente os maus exemplos, eles são mais notados. É difícil as pessoas seguirem os bons exemplos, mas os maus exemplos sempre eles serão copiados. Mas o meu papel e o teu papel é manter a sã doutrina. É você poder, com a sua vida, fazer o trabalho de formiguinha, testemunhar que existe cristãos comprometidos com Deus, que nem todo cristão é do mesmo jeito, nem todo crente é farinha do mesmo saco, nem todo pastor é farinha do mesmo saco. Ainda existem cristãos verdadeiros,
ainda existem pastores comprometidos com Deus, com sua palavra, que têm uma vida moral, uma vida reta, de moral, de ética. Ainda existem pessoas assim. Ainda existem. Mas, infelizmente, para cumprimento da profecia bíblica, muitos estão introduzindo no meio da igreja, muitos falsos pastores, falsos mestres, estão levando muitos após si. Muitos estão seguindo, e através desses muitos, o caminho da verdade, o nome de Cristo está sendo blasfemado. Verso 3. E por avareza farão de vós negócio. Olha o que está falando sobre os falsos doutores, falsos pastores. Serão avarentos e por avareza vão usar da igreja para poder fazer negócio. É o que o texto está dizendo. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Gente, eu costumo dizer que a pandemia veio para mostrar o que havia de pior em muitos que são muitos chamados cristãos, muitos ditos crentes, religiosos. A pandemia trazendo a necessidade dos cultos online, das religiões, das igrejas, não só evangélicas, mas as demais, se exporem para o mundo, veio revelar o pior que existe no meio de muitos que se dizem evangélicos, mas que não têm absolutamente nada de Deus. Muitos que se dizem pastores, mas que são uma fraude, são ladrões, pilantras, safados, malandros, que usam da palavra de Deus, usam do nome de Deus, usam da Bíblia, da inocência das pessoas, da fé das pessoas, e fazem como sempre fizeram muitos no passado, que uma das maneiras mais fáceis de poder dominar as pessoas, de poder explorar as pessoas, é através da religião. Porém, Cristo não veio fundar uma religião. E a igreja não foi chamada para pregar religião. A igreja foi chamada para apresentar um novo estilo de vida, que é o estilo de vida como um discípulo de Cristo. A Bíblia fala que se há uma religião verdadeira, essa religião ela consiste no amor. Amor quem? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, a viúvo, o necessitado nas suas necessidades. Então, em síntese, a religião verdadeira, ela se resume no amor a Deus e ao próximo. E Jesus não veio implantar nenhum sistema religioso. Mas, infelizmente, essa verdade, ela tem algo dito há 1900 anos atrás. É uma realidade na atualidade. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. Quantos pastores missionários não, desculpe, bom se fosse, milionários, quantos estelionatários, quantos que se enriqueceram, estão enriquecendo, que aí dominam um grande rebanho. E aí nesse rebanho ele tem um capital político muito grande para poder receber benefício do governo, para poder negociar em nome da igreja, para poder eleger representante político para fazer o trabalho sujo. Já que eles não podem fazer o trabalho sujo, aí elege alguém para fazer o trabalho sujo, para andar na ilegalidade. Quantos aí não estão lavando dinheiro, não estão explorando o rebanho, tendo do bom e do melhor, enriquecendo com dinheiros aí em investimentos, paraísos fiscais, investimentos, coisa que é uma vergonha, digno de uma busca da Polícia Federal e meter esse monte de vagabundo na cadeia. Mas muitos estão aí, mas o fim deles, o próprio Deus se encarrega em um dia desmascarar essas pessoas, e o fim deles será de mal a pior. Porém, a Bíblia diz que eles fariam negócio de vós,
com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Então você que tem entrado por esse caminho, pode ter certeza que você prestará contas a Deus, e tomara que também a sociedade, tomara que também a justiça dos homens, para você sentir na pele o quanto custa a sua pilantragem, a sua falta de caráter em estar usando o nome de Deus em vão. São hereges, são falsos ensinadores que infelizmente já adentraram no meio do povo de Deus, mas não são povo de Deus. Desses os próprios escritores, o próprio Jesus já alertava. É enganado quem quiser. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que conhecer as Escrituras. As Escrituras estão aí para todos, mas infelizmente, como sempre, a maioria preferem a ignorância. A maioria não querem pensar. E numa época aí da IA, pior ainda. Agora muitos, inclusive líderes, professores, pregadores, já usam aí da inteligência artificial para já ter seus sermões tudo pronto, não quer ter tempo de pensar, de estudar, de pesquisar, de orar, de consagrar, nada disso. Já pega tudo pronto. É uma geração de pessoas preguiçosas, tanto estudantes, alunos, professores, aí eu falo de modo geral, é universidade, ensino médio, ensino fundamental, é tudo. É uma geração que tem as devidas exceções, mas é uma geração de pessoas sem um mínimo de formação, mas estão saindo das universidades, estão assumindo sala de aula, estão se formando nas escolas da vida, mesmo sem são verdadeiros analfabetos funcionais, mas estão saindo do ensino fundamental, do ensino médio, estão saindo das universidades. É porque sempre os malandros, eles sempre se valeram da ignorância do povão. E como os ignorantes sempre são maiores, em maior número, aí por isso que ainda acha alguns malandros, inclusive no campo da fé, que se valem da ignorância do povo. Mas o nosso papel é o esclarecimento e é o objetivo desse canal. Esclarecimento. Talvez seja por isso que a gente tem um número de inscritos tão pouco. Um canal de quase 6 anos eu não tenho 600 inscritos, nem 100 inscritos por ano. 6 anos não tenho 600 inscritos. Tenho acho que 513 parece, uma coisa assim. Aí já é um exemplo claro de que a ignorância ela sempre prevalece. Bem, então vamos para o comentário da lição. Vou ler aí agora o que o comentário nos apresenta e pontuar alguma coisa. Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico, ou seja, verdadeiro, e criam um problema para as igrejas e as famílias. Então, as heresias são essas crenças, essas práticas que vêm contrário ao pensamento da palavra de Deus, que distorcem a verdadeira doutrina bíblica, confronta o verdadeiro cristianismo dos apóstolos, da igreja que nasceu na liderança dos apóstolos, e cria um problema muito sério, tanto para a igreja quanto para as famílias que compõem as igrejas. As heresias da atualidade são as mesmas de antigamente, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois não há nada novo debaixo do céu. Eclesiastes 1:9. O presente trimestre, ou seja, nesse trimestre, tem como objetivo mostrar um referencial doutrinário da fé cristã, levando-a a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade de defesa da fé. É o objetivo dessa lição aí, primeira. Primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes.
Primeiro subtópico, os cuidados pastorais. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispo nessa passagem e, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentarem a igreja de Deus, mostra que eles são pastores, como já falei. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Essa é a função, pastor. Se você for chamado para ser pastor, sua função é alimentar com o quê? Com a palavra de Deus. Alimentar é você guiar, orientar e proteger o rebanho. Essa é a função do pastor. Alimentar, guiar e proteger o rebanho, espiritualmente falando. E cuidar do homem como um todo, sim. Mas sua função primordial é trazer alimento espiritual, ser um guia espiritual e um protetor do seu rebanho, do rebanho de Deus, sob sua responsabilidade. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Subtópico 2. Depois da minha partida. Palavra de Paulo. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico, no futuro, como, por exemplo, no nosso período. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, chamando-os de lobos cruéis ou lobos vorazes. Na Nova Almeida atualizada, essa versão, no caso lobo vorazes, é uma versão da Nova Almeida atualizada. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso, tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres. Então, sempre, mesmo no ambiente onde prega a palavra de Deus, pode surgir os falsos. Mas é o conhecimento da palavra que fará toda a diferença. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, os falsos mestres. Subtópico 3. A origem dos falsos mestres. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, ou seja, dentro de vós mesmos. Seriam inimigos que estão dentro da própria igreja, que surgiriam dentro do próprio rebanho. O segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas, ou seja, de fora. Serão alguns que tentarão difamar o rebanho de fora. Se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Ou seja, vem de fora e tenta entrar na igreja para atrair e tirar aqueles que estão. Mas eles vêm de fora tentando infiltrar, como muitos têm infiltrado dentro das igrejas. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que posicionam acima das escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam, melhor dizendo, as redes sociais, agora na atualidade, para corrigir a Bíblia, discordar abertamente dos profetas, dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos, a mensagem da Bíblia desatualizada, e em razão disso oferece um novo evangelho. Porém, Paulo disse: se alguém viesse pregar um novo evangelho que fosse considerado amaldiçoado, ainda que ele mesmo ou um anjo viesse a pregar outro evangelho que considerasse anátema, amaldiçoado. Portanto, qualquer um que vier trazendo um novo evangelho, rejeite-o juntamente com o seu evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética, que é a defesa da fé.
para orientar os crentes nos nossos dias. Aí vem agora o ponto 2 da lição, que é falando sobre a apologética. O que é a apologética? Definição, 1 Pedro 3,15. Apologética cristã é a defesa lógica, isso que é apologética cristã, que é a apologia de Sócrates, Platão, tá? Várias apologias, mas aqui é a apologética cristã. Então, o que é a apologética? A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Então, a apologética cristã é a defesa da doutrina da fé cristã. Isso que é a apologética cristã. O termo vem do substantivo grego, apologia, que literalmente significa defesa, resposta, assim, no sentido geral. O termo grego é traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão, como está em 1 Pedro 3,15. É a apologia, numa tradição literal, que é sempre preparado para uma defesa. No sentido da apologia é fazer uma defesa, numa tradução aí literal. A versão bíblica, chamada de Nova Versão Transformadora, a NVT, emprega o verbo explicar, preparados para explicar. Então assim fica o verso, sempre preparados para explicar. A apologia mostra que o cristianismo ele é racional, não é sinônimo, fé não é sinônimo de irracionalidade. Então, a apologia mostra que o cristianismo é racional, os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Você pode explicar de maneira racional, lógica, os dados, a nossa fé, a fé cristã, a religião, se é que podemos chamar de religião, a religião cristã, o cristianismo, é a única religião que ela precisa da historicidade, ou seja, ela depende da história, porque toda ela é marcada com datas, com eventos. Ela não é uma invenção de alguém que sentou aqui, vamos inventar uma religião, não. Tudo aquilo que nós pregamos, que a Bíblia menciona, é passivo de se buscar a sua comprovação no tempo e no espaço, portanto, na história. Então, o cristianismo é uma religião histórica. Ela não é uma invenção. O cristianismo, ele depende da história para subsistir. O cristianismo é a única religião que ela não pode estar desvinculada da história, desde a criação. Até agora, o cristianismo ele tem fundamento na história. Se alguém quiser tentar desmerecer o cristianismo, terá que fazê-lo através da história, ou seja, desconstruindo a história que foi construída não por cristãos, também por cristãos, mas que foi construída geração após geração, bem antes que houvesse cristianismo, bem antes que Cristo se encarnasse. A história da redenção humana, isso já era dito, mesmo que de formas diferentes, por povos diferentes, por meio até mesmo de fábulas, de mitos, mas cada povo já falava sobre o ato da criação, um Deus por trás de tudo, de alguém que viria restaurar. E os fatos históricos, estava vendo essa semana mesmo, descobertas no Mar Vermelho, de rodas de carruagem, esqueletos humanos, tudo que vem a comprovar, por exemplo, a passagem ali do povo pelo Mar Vermelho e os exércitos de Faraó sendo ali submersos naquelas águas. Então, a própria arqueologia, ela está aí, a ciência, se ela for minimamente séria, estou dizendo que não seja séria, mas se todos os cientistas que voltarem para a Bíblia e fazerem pesquisas de uma maneira séria, não com a intenção de querer desmerecer, mas serem sérios mesmo nas suas pesquisas, irão perceber que a Bíblia é o cristianismo verdadeiro, histórico, é uma religião histórica. É a religião que depende da
história. E a própria Bíblia é interessante que ela não esconde as fraquezas das suas personagens. Imagine se alguém fosse fazer uma religião para convencer as pessoas, seria colocar todos os defeitos dos seus protagonistas. A Bíblia não esconde nenhum defeito dos protagonistas da história bíblica. Abraão mentiu, Davi adulterou, Jacó era enrolado em um dado momento, Isaac mentiu, todos, só não Jesus. Foi tentado, mas ele foi fiel. Mas todos os grandes protagonistas, patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles tiveram, e como tiveram falhas. Então, como é que bolar uma religião inventada por um homem, apontando tanto defeito, quem seria louco para querer apresentar uma religião perfeita, colocando os seus grandes nomes como homens pecadores, cometendo erro, falhando, mentindo, adulterando, aprontando, enrolando, fracassando, errando? Ninguém faria uma religião desse jeito. Tentaria pintar uma religião o mais perfeita possível. Mas, como sabemos, o cristianismo, a culminação das promessas de Cristo não era uma religião. É exatamente um resgate do homem para Deus. A religião ela tem o seu papel? Tem, mas ela não, em momento algum, ela é meio de salvação. Nunca foi e nunca será. Cristo é o único mediador, e o nosso Cristo, ele é o Deus que entrou na história humana, e que o rastro de Cristo está na história. Pode ser comprovado desde a promessa, desde o surgimento dele. Ele marcou a história e não há como negar. Então, louvado seja o nome de Jesus. Portanto, a nossa fé sempre pode ser explicada. Então, a apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o coração, de todo o nosso entendimento, razão. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e com o intelecto. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer com o homem. Deus não quer te transformar num imbecil, num irracional. Jesus, ele tira o teu pecado, ele não tira a tua inteligência. Você não vira crente para virar um bobo, um besta, um abestalhado. Jesus não veio para tirar a tua inteligência, ele veio para tirar os teus pecados. E na verdade, restaurar a inteligência que o pecado tirou de você. Segundo subtópico. A que defesa Pedro se refere? Há quem argumente que essas defesas sejam uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece no sentido do Novo Testamento como defesa de uma acusação, tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso aqui nesse texto, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos e não de uma pessoa específica. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo a uma resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixe de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, diante de Agripa, na mesma audiência, quando Paulo teve que dar explicação sobre o caminho, os do caminho, que eram os que seguiam a Cristo. Subtópico 3. Por que devemos combater as heresias? Primeiro, para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam, a saber, a forma de refutá-los
biblicamente. Então, para a nossa defesa, nós temos que estar munidos da palavra e conhecer o erro, no sentido daquilo que é falso à luz da palavra, para nós nos defendermos e também combater, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, ajudar os demais irmãos na compreensão da fé, principalmente os que rejeitam os pontos fundamentais da fé cristã. Muitos rejeitam e muitas vezes de forma inconsciente, por ignorância, muitos rejeitam, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Esse debate sobre crenças que deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos, fundamentação bíblica, respondendo a objeções contra a fé cristã. Então, essa questão de crença, você deve ter bastante maturidade, sabedoria, amor, respeito, para mostrar, para discutir à luz da palavra de Deus. O êxito dessa luta é garantido quando essa luta quanto ao erro é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Não entrar na carne e querer brigar com os outros. Último tópico, o que são heresias? Seitas e heresias, primeiro subtópico. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzido como seita e como também heresia. Então, aireses é traduzido tanto como seita, como sendo também heresia. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele, chamou a igreja, quando surgiu, a seita dos nazarenos, ou dos do caminho. A palavra seita, ela é usada para designar religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. A palavra seita já é bem desgastada, inclusive há igrejas evangélicas, uma chama a outra de seita, portanto esse termo já está bastante desgastado e a gente tem que ter muito cuidado quando usar seita, para não estar chamando seita no sentido pejorativo, inclusive a quem não é seita. Eu tenho muito cuidado em relação a isso. Então vamos tratar mais da heresia, que seria o mais correto nós tratarmos dentro do contexto teológico. Aí vem aí o subtópico 2, aireses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de aireses de um partido, espírito secrático, ou sectário. Partido, então aí o termo aireses no Novo Testamento aparece com o sentido de um partido espírito sectário, ou seja, um partido como se fosse um sectarismo, um partido político com cunho espiritual. Aí já tem uma conotação bem diferente, o que de fato nos interessa aqui, esse partido espírito, tratando de coisas espirituais, e sectarista, de dividir partido, um grupo sectário com a bandeira espiritual. Nem sempre representa esse partido sectário, espírito, dentro do contexto do Novo Testamento, nem sempre representava uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade, como, por exemplo, dentro do judaísmo. Havia os fariseus e saduceus, mas que eram todos judeus, ou seja, eram sectários, eram grupos sectaristas dentro do judaísmo. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica, na nova versão, Nova Almeida atualizada, traduz partido, em vez de facções, por partido. A Nova Almeida atualizada. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, ou seja, aireses, essas heresias, e condena as inovações espirituais que causam divisão e dissensões. Aqui sim, aquele que causa divisão, dissensão, que vai de encontro à palavra de Deus, esse é o verdadeiro sentido da heresia que nós devemos combater. É aquilo que vai de encontro à sã doutrina da palavra de Deus. Heresias de perdição. Nessa passagem, o subtópico 3, nessa passagem de aireses, nessa passagem que aireses
apresenta o sentido de erro doutrinário, como heresia, propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito, por exemplo, a Deus. Vai distorcer, não vai crer na Trindade, não vai ter Jesus como Senhor, o Espírito Santo como Deus. Isso é uma heresia que tem que ser combatida. Em relação ao ser humano, ela vai distorcer a questão da natureza humana, como um ser aí que não é só a matéria, que também tem a parte espiritual, não vai aceitar a doutrina do pecado, que o homem é um pecador, a questão da salvação, necessidade de salvação, a origem do homem como a origem de Deus, como tendo um destino, e prestar conta a Deus. Quanto aos anjos, a heresia vai colocar o anjo como sendo um Deus, um ser a ser adorado, um ser que ocupa funções de Deus, quando na verdade não é. Também em relação à igreja, ela vai dizer a não necessidade da igreja, não aceita a igreja como um corpo de Cristo. Isso é uma heresia. Quanto às escrituras sagradas, que a Bíblia não é palavra de Deus, é coisa de homem, de inspiração humana, é uma outra heresia. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade, ou seja, não crê na divindade de Cristo e interfere na salvação, que não é preciso Cristo, que Cristo não é o único meio de salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então é só mostra que a lição fala aí por alto sobre as novas heresias, seitas que surgem, os novos ensinos heréticos. A conclusão: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Boa reflexão. Nós que somos cristãos, será que temos o mesmo empenho em defender as Escrituras como os falsos mestres, os hereges, eles se empenham em defender o erro e a mentira? Que Deus nos ajude, que nós possamos nos comprometer com a santidade da palavra de Deus e a santidade da igreja. Um grande abraço, Deus os abençoe, orei por nós, em nome de Jesus, e mais um ano aí para nós estudarmos a palavra de Deus. Graça e paz.